Meus irmãos e irmãs, cumprimentamos a todos nesta noite com a santa paz do Senhor. Deus seja louvado e glorificado na sua vida, na sua casa, no seu lar. Saudamos nosso pastor presidente, o conselho pastoral e todos aqueles que estão a nos assistir nesta noite. Que a bênção, o cuidado e a proteção do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero convidá-los para lermos um versículo da Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós iremos ler o versículo de número 25. Tome a sua Bíblia e vamos juntos ler a santa Palavra de Deus neste momento. Atos, capítulo 16, versículo 25, assim nos diz a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém. Que nesta noite esta palavra do Senhor possa falar de forma real, viva e poderosa ao seu coração. Como já foi dito aqui, nós estamos na nossa campanha de oração das 1500 horas. A igreja do Senhor está orando, os joelhos estão dobrados, as mãos estão levantadas, pessoas, irmãos, famílias, crianças, adolescentes, jovens, estão clamando a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Os pastores estão orando de forma intensa ao Senhor, para que Ele venha guardar a sua vida, a sua casa e a sua família também. E motivados pela campanha de oração das 1500 horas, que já começamos a ouvir respostas e testemunho de irmãos que já foram curados, que já receberam bênçãos, que o Senhor Jesus já entrou com providência, irmãos que já nos comunicaram que já foram chamados para empregos que há 2 anos estavam esperando. Tudo isso acontecendo em meio desta pandemia, desta situação tão difícil. E isso nos leva a crer que são respostas de oração para o povo de Deus. E motivados pelas 1500 horas de oração, eu quero compartilhar com todos nesta noite a palavra de Deus e enfatizar ainda a importância da oração, o valor da oração. Nós entendemos como cristão que o caminho para as nossas vitórias, que o caminho para a nossa bênção, que o caminho para as respostas de Deus nas nossas vidas, que o caminho para o milagre que nós esperamos do Senhor está na oração. Alguém disse que a oração é o caminho que nos leva ao pódio da vitória, e nós cremos que isso é uma realidade. Nós acabamos de ouvir um testemunho do nosso pastor presidente em exercício, das bênçãos, dos milagres, das conquistas de Deus em tempos tão adversos. Por isso, nós ainda animamos e exortamos os irmãos a que continuem orando, a que não deixem de orar, a que não cessem de clamar ao Senhor, porque a Bíblia diz que quando Jesus orava, o céu se abria. E nós cremos que os céus estão abertos sobre a cidade de Manacapuru, porque centenas e até milhares de pessoas estão orando a Deus, tomaram o desafio das 1500 horas de oração e estão pedindo a bênção de Deus sobre a nossa cidade. Nós cremos que no final desta 1500 horas de oração, esta cidade não será a mesma. Sua vida também não será a mesma, sua família não será a mesma, porque a oração tem poder. E eu quero então compartilhar com os irmãos o texto da Bíblia que nós acabamos de ler.
E é uma história muito conhecida, como os irmãos bem já sabem. Paulo e Silas, neste episódio, chegaram naquela cidade e estavam fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho do Senhor. E o texto vai nos dizer que naquele dia, Paulo e Silas se levantaram e iam para a oração. A caminho da oração, a caminho ao local da oração, eles foram então confrontados por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que eles, cheios do Espírito Santo, repreenderam o espírito imundo da vida daquela mulher. Mas as pessoas que lucravam através daquela mulher que adivinhava a vida das pessoas, ficaram com raiva, ficaram preocupados, porque o seu meio de vida havia acabado, e eles fizeram uma denúncia às autoridades de que aqueles homens de Deus estavam prejudicando suas vidas. E a Bíblia diz que eles foram levados, que foram então apresentados às autoridades, que foram julgados e que foram condenados à prisão. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, lembrando que a Bíblia começa dizendo que eles estavam indo à oração, mas de repente tudo mudou. No caminho da igreja, por assim dizer, no caminho ao templo, ao lugar de adoração, acontece esse episódio, há uma libertação de uma mulher, mas os servos de Deus não chegam ao lugar da oração. E eu quero trazer esta palavra para nós e para os irmãos que estão aí em casa. Nós estávamos acostumados a estar nos nossos templos, orando, juntamente com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos pais, dedicávamos horas de oração exclusiva, porque era e é a congregação, a casa de oração. Mas de repente as coisas mudaram. Quem sabe no caminho ao templo, à casa de Deus, a nossa rotina de vida cristã, de adoração, mudou. Aconteceu o que nós todos já sabemos. E quem sabe agora nós estamos pensando e nos perguntando por que as coisas acontecem. Aqueles dois homens que se dirigiram à oração não chegaram no seu local de oração. Mas o texto que nós lemos, o versículo 25, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E eu quero dizer aos irmãos que as circunstâncias da vida, que as adversidades da vida não podem tirar do nosso coração o propósito de servir a Deus, o propósito de adorar a Deus, o propósito de buscar a presença do Senhor. O curso da nossa vida foi mudado pela questão dessa pandemia, mas no seu coração você deve continuar com o mesmo desejo de adorar a Deus, com a mesma disposição de buscar ao Senhor, com a mesma alegria de cantar a Deus. Observem, meus irmãos, que a Bíblia diz que perto da meia-noite eles estavam na prisão. Que mudança de trajeto da vida daqueles dois homens, que iniciaram o dia indo ao templo para orar, mas que agora anoiteceram na prisão. Mas mesmo assim, eles continuavam cantando, eles continuavam orando, eles continuavam buscando a Deus. Nós estamos vivendo essa pandemia já há vários dias, há meses, e quem sabe houve pessoas que já perdeu a esperança, que já perdeu a alegria, mas eu quero te dizer esta noite, continue orando, continue cantando, continue adorando a Deus, continue servindo ao Senhor, porque a lição que nós aprendemos com esta situação é que servir a Deus não está restrito ao templo, porque Jesus está aí com você na sua casa neste momento, e você pode sentir a sua presença. Nós podemos servir a Deus, nós podemos cantar a Deus, nós podemos orar a Deus, em qualquer lugar Ele nos ouve,
Ele nos escuta e Ele nos responde. Glória a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas continuavam cantando. E a Bíblia diz que eles naquele dia apanharam, naquele dia eles estavam sofrendo, eles estavam amarrados com correntes, no cepo, no interior da prisão, mas nenhuma daquelas situações tirou o propósito do coração daqueles homens, que era orar e buscar ao Senhor Jesus. Neste trajeto que nós estamos vivendo, nesta estrada que nós estamos caminhando, de dificuldades e lutas, eu quero dizer a você, continue firme na presença de Deus, porque com certeza Deus tem resposta, Deus tem bênção e Deus tem vitória para a sua vida. E a partir do versículo 25, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar coisas extraordinárias que aconteceram naquele dia. O versículo 26 vai dizer que, como resposta da oração daquele homem, como resposta de oração daqueles dois servos de Deus, houve um terremoto naquele lugar, houve um sacudir, houve um mover naquele lugar, e a Bíblia diz que as portas das prisões se abriram, e a Bíblia vai dizer também que as algemas de todos os presos caíram. Havia um propósito de Deus naquela situação, na vida daqueles dois homens. Quero dizer aos irmãos que quando nós oramos, as portas se abrem, que quando nós oramos, as correntes caem, as algemas são despedaçadas pelo poder da oração. Quando aqueles homens oravam, houve um tremor, porque a presença de Deus visitou aquele lugar. Quem sabe aquela prisão nunca tinha sido visitada pela presença nem de uma autoridade importante, mas como resposta da oração, a presença poderosa de Jesus chegou naquela prisão. A presença poderosa de Jesus pode chegar aí na sua casa através da oração, pode alcançar a sua família através da oração, pode alcançar os teus filhos através da oração. A presença de Deus pode chegar agora neste culto, nos hospitais, através da oração. Pode chegar no leito de alguém que esteja, quem sabe, sem esperança. Mas quando nós oramos, Deus se move em favor do seu povo para responder a sua oração. Quando as portas se abriram, quando as algemas caíram de todos os presos, a Bíblia diz que o carcereiro responsável por aquele lugar chegou assustado, preocupado, pensando que os presos tinham fugido. E a Bíblia diz que ele pegou a sua espada para se matar, porque a lei romana dizia que se alguém deixasse um preso fugir, pagaria com a própria vida. Mas quando ele estava tentando se suicidar, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse para ele: não te faças mal, porque todos nós estamos aqui. Porque independente do lugar, ninguém quer sair quando a presença de Deus está ali, quando a resposta da oração está naquele lugar. Não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E quando aquele homem viu tudo aquilo acontecer, fez uma pergunta que todos nós conhecemos, dizendo: senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí a Bíblia diz que Paulo prega a palavra para ele, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Outra vez lembra aos irmãos que a Bíblia diz no início da Escritura que eles estavam indo ao templo, não foram ao templo, foram à prisão, mas mesmo lá houve salvação, porque nada pode tirar o propósito da oração da vida daqueles que estão dentro do plano e do projeto de Deus. Eles pregaram a palavra para aquele carcereiro, e aquele próprio homem que os maltratou, que os algemou, que os lançou na prisão, a Bíblia vai dizer que aquele mesmo homem agora aceitou Jesus como Salvador. Olha que interessante, aquele mesmo homem que tinha maltratado os servos de Deus, agora a Bíblia diz, irmãos podem ler o texto que continua, que ele levou Paulo e Silas para a sua casa, reuniu a sua família, e a Bíblia diz que Paulo e Silas pregou a palavra para a sua família, todos se converteram ao Senhor Jesus Cristo.
Mas veja ainda o interessante que aconteceu naquela mesma noite. A Bíblia está dizendo que o carcereiro e a sua casa se levantou e perguntaram aos discípulos, dizendo: senhores, que nos impede de que sejamos batizados? E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Paulo e Silas batizaram o carcereiro com toda a sua família, para a glória de Deus, e trouxeram de volta para a casa do carcereiro, sentaram na mesa. A Bíblia diz que o carcereiro agora curou as suas feridas, deu alimento para eles, e tudo mudou naquele dia. O dia começou difícil para eles, o dia começou com prisão, o dia começou com açoites, o dia começou com injúrias, mas o dia terminou com salvação, o dia terminou com libertação e até com batismo em águas, porque Deus tem poder para fazer grandes coisas quando nós oramos. E eu quero então me dirigir a você, meu irmão, para dizer: uma oração pode mudar o seu dia, uma oração pode mudar a sua família. Uma oração pode mudar todas as situações difíceis que você esteja enfrentando. Olhe tudo o que aconteceu naquele dia, mas terminou com vitória. Quem sabe hoje, e eu me dirijo a você, seu dia tenha começado difícil. Quem sabe você só recebeu notícias ruins. Quem sabe até um familiar que estava com saúde adoeceu. Quem sabe você perdeu o seu emprego. Quem sabe você não tem mais direção para continuar na vida. Eu quero dizer, o seu dia ainda não terminou. Eu me volto para a Bíblia e disse, porque a Bíblia diz que naquela mesma noite houve salvação, batismo nas águas e alegria, porque Deus é poderoso. E eu quero então me dirigir a você que está aí, quem sabe triste, desanimado, sem esperança, sem saber o que fazer. E eu quero dizer uma palavra profética na autoridade do Espírito Santo. Ainda esta noite, Deus pode mudar a tua situação. Ainda esta noite, Deus pode fazer algo por você. Antes que termine o dia, o Senhor ainda pode entrar com providência na sua casa. Antes que termine este dia, o Senhor ainda pode fazer algo poderoso pela tua vida, pela tua família, pela tua situação. Eu não conheço, eu não sei, não tenho ideias do que você esteja vivendo, mas eu quero te dizer, busque a Deus esta noite, fale com Deus esta noite, ore ao Senhor esta noite. Se o seu dia foi difícil, ainda pode terminar com vitória, ainda pode terminar com cura, ainda pode terminar com milagres, ainda pode terminar com bênçãos, ainda pode terminar com a presença de Deus na sua vida, ainda pode terminar com a graça de Deus na sua casa, enchendo o seu coração, enchendo a sua vida, enchendo a sua alma pelo poder do Espírito Santo. Como foi o seu dia, eu não sei, mas eu quero dizer nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, o seu dia hoje pode terminar como o melhor dia da sua vida. Se você crer no poder da oração, se você crer no poder da palavra de Deus, a pergunta que você precisa fazer é exatamente a pergunta daquele carcereiro, que é a mais importante de todas: que devo fazer para ser salvo? Em meio a tantas dificuldades que estamos vivendo neste dia, quando abrimos o jornal, só se fala de morte, só se fala de coisas ruins. Mas nós, a igreja do Senhor, que pregamos o Evangelho, que é boas notícias, nós queremos te dizer esta noite que Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer perdoar os teus pecados. Ainda esta noite, Ele pode fazer na sua casa o que Ele fez na casa daquele carcereiro, mudou situações, salvou a sua família e houve até batismo nas águas como resposta de oração. Tuas necessidades, tuas lutas e tuas batalhas, elas têm uma resposta se você colocar nas mãos de Deus, se você colocar na presença do Senhor, se você buscar a Deus, o Senhor vai entrar, vai intervir nesta situação e vai lhe dar vitória. Hoje, dia 15 de junho, pode ser o dia da tua bênção, pode ser o dia da tua vitória, pode ser o dia da salvação da tua alma.
se você se entregar a Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta é a nossa palavra para todos nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.